Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O profeta Obadias trata do futuro de Esaú, do povo de Edom. O povo de Edom é descendente de Esaú, não só de Esaú, porque houve uma mistura com os Oreus, aqueles lá da montanha de Seir, os que já habitavam lá. O Esaú se misturou com eles, acabou dominando-os, e certamente que eles se misturaram na raça, e a raça então de Edom não é pura descendência de Esaú, mas é uma mistura de outros povos que havia por lá também. Mas como Deus abençoou o Esaú, interessante, mesmo naquele episódio do Isaac, quando o Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú, e o Isaac entendeu, o Isaac trouxe palavras duras de maldição sobre o Esaú, mas ainda trouxe uma palavra de esperança para o futuro. No final, quando você se libertar com a sua espada, você vai agir então. E isso de fato aconteceu. O Esaú passou lá pelos momentos de luta a vida inteira, mas o povo descendente dele, com a bênção de Deus, por ele ser descendente de Abraão, conseguiu dominar aquela região, se estabeleceu lá naquela montanha de Seir, desenvolveram ali algo aparentemente único no mundo, uma cidade toda cavada na rocha, a cidade de Petra. Eu não fui lá, mas quem é turista que vai à região de Israel e Oriente Médio, em geral inclui uma ida a Petra, aquela cidade cavada dentro da rocha, nas montanhas de Seir. E ali eles se sentiam muito seguros, lá no alto, nunca seriam abalados, e eles desenvolveram uma soberba muito grande. O Esaú é tratado em vários profetas, praticamente todos os profetas maiores tratam do Esaú. O Jeremias, no capítulo 49, e mais vezes também. O Isaías, o Ezequiel, o Malaquias, que determinou o fim da antiga aliança. Deus determinou através do profeta Malaquias o fim da antiga aliança. Também traz lembranças duras sobre isso. E o livro de Isaías termina com menção ao lago de fogo ali em Edom. Até no Apocalipse nós encontramos. Então, isto é um assunto importante na Bíblia. Em Malaquias, Deus diz: eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Existe um livro todo dedicado a Esaú, ao povo de Edom. O último edomita conhecido, ou idumeu, é o grande rei Herodes, aquele que quis matar a Jesus, Herodes o Grande. Mas ele deixou uma descendência. Herodes o Grande deixou um monte de Herodes, Filipe Herodes, o outro Herodes, o Agripa, a Berenice, todos eram descendentes de Herodes o Grande. A mãe da Salomé, que dançou e agradou o rei Herodes, todos eles eram descendentes de Herodes o Grande, que era o idumeu. Então a raça não se extinguiu, mas não se falou mais em país, o país se acabou. E, no entanto, há muita história a mais, porque há um relato aí de que em 130 antes de Cristo, quando Israel era independente, Judá era independente por cerca de 100 anos, manteve independência.
até que vieram os romanos. Naquele período, o João Hircano converteu à força os restantes idumeus para que eles se tornassem judeus. Então se tornaram uma sinagoga de Satanás, idumeus que se tornaram falsos judeus. E isso aí tem muita história daí por diante. Mas eu quero focalizar aqui no livro de Obadias, a visão que ele teve de Deus a respeito de Edom. E o Senhor diz: olha, eu te fiz pequeno entre as nações, mas a soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me lançará por terra? Mas o Senhor diz: se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ainda de lá eu te derribarei. E você vai ser um povo destruído, como foram esquadrinhados os tesouros escondidos de Edom. Não há em Edom entendimento. Os teus valentes estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. E, de certa forma, isso já foi. Tudo aquilo se acabou e eles foram exterminados. Mas então Deus estabelece aqui no versículo 10, o livro de Obadias só tem um capítulo, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Essa violência não foi lá atrás, porque o Esaú até tratou bem o Jacó. Ele tinha feito um propósito de matar o Jacó, mas ele não fez isto. Por fim, ele como que perdoou o Jacó, abraçou, etc, etc. Ele tratou bem o Jacó. Mas isso foi no decorrer da história. Os edomitas nunca se aliaram com os judeus, com Israel, nunca foram amigos, e Deus está denunciando aqui. Durante a história, os edomitas sempre usaram de violência, quando podiam, contra Israel. Na época de Davi venceu os edomitas e os dominou, mas respeitou a existência deles, não os destruiu como povo. E eles continuaram mesmo depois. E quando podiam, eles usavam de violência contra Israel. Então o Senhor diz: cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. E tu não devias ter olhado com prazer para o dia da calamidade do teu irmão Jacó. Não devia ter se alegrado contra os filhos de Judá no dia da ruína deles, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia deles. Tu não devias, Edom, ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal. Não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregue os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o Senhor está prestes a vir, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações e virá sobre ti. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as heranças. Ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Interessante, essa palavra final do dia do Senhor ainda vai se cumprir. Nós entendemos por muitas outras profecias, Isaías 34, que Edom vai ser não só destruído, mas virá um meteoro que abrirá ali o lago de fogo e enxofre, onde serão lançados os condenados. É bom a gente lembrar que todo o futuro da eternidade será aqui na terra. Para nós, aqui na terra, o céu virá para a terra, Deus virá habitar aqui na terra, junto com Jesus, na Nova Jerusalém. E o lago de fogo e enxofre para condenação eterna será também aqui na terra. E bem pertinho um do outro. A Bíblia diz em Isaías que os que subirem a Sião pelo caminho santo verão
o lago de fogo lá, os que estarão lá. E de um lado aqui a salvação no Monte Sião, a Nova Jerusalém que vai descer, do lado ali em Edom, aquele lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Com relação às profecias de Edom, Deus usa sempre essa expressão, para sempre. É bom a gente lembrar, a maldição de Esaú será para sempre. Ali vai sempre ser lembrado que aquele povo deu origem ao lago de fogo, onde serão lançados todos os rebeldes e pecadores contra Deus por toda a eternidade. É algo impressionante. Que você medite nisto e tenha temor a Deus e não queira estar entre aqueles que vão ser condenados para sempre, porque muitos crentes estarão lá também. Mas conserte-se de seus pecados e ande na presença de Deus com o coração limpo, porque a sua partida pode até se dar agora mesmo. Medite nisto.